Olá, povo de Deus, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, 1º de julho de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 2, de 6 a 10, de 13 a 16 e Mateus 8, 18 a 22. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra. Porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor, bebem vinho à custa de multas, de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens encorpados como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos, para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. O profeta Amós não pertencia a nenhum grupo de profetas e nem foi chamado do ventre de sua mãe para ser profeta. Nada disso. Ele próprio afirma de si: não sou profeta nem discípulo de profeta, sou vaqueiro e cultivo sicômoros. Foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vai profetizar contra Israel, o meu povo. Nascido em Tecoa, pequena localidade situada mais ou menos a uns 20 quilômetros de Jerusalém, portanto no Reino do Sul, Amós sai daí e foi profetizar contra o Reino do Norte. O contexto é de poucos anos antes da queda do Reino do Norte. E Amós não poupa nenhuma localidade do norte. Profetiza contra Damasco, Filistéia, Tiro, Edom, Amon, Moabe e Israel. O trecho de hoje é contra Israel, como era chamado o Reino do Norte. É um profeta que se destaca pelo combate às desigualdades sociais, pelo descaso dos ricos de Samaria, que vivem no luxo, ainda que a pobreza esteja na soleira de sua porta. Condena os magistrados que se deixam comprar por qualquer ninharia, combate também os crimes morais e a idolatria. E, por fim, condena a falta de memória do povo em relação a tantos benefícios que Deus tinha feito por eles. Amós denuncia as injustiças sociais, o luxo, o culto fácil, a satisfação ilusória e anuncia uma catástrofe iminente. Será profundamente odiado e perseguido pelos comerciantes, por aqueles que têm a vida ganha de sua época, pelos sacerdotes e por todos os que compõem a elite de Israel do século VIII a.C. Profundamente amante de Deus, Amós condena tudo que não permite o pobre viver, mas mantém viva a esperança. Evangelho de Mateus 8, 18 a 22. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Havia quem se entusiasmasse com tudo que Jesus fazia, gente que se empolgava e queria segui-lo. Jesus nunca enganou alguém. Segui-lo é para poucos, pois o seguimento é exigente. Ao mestre da lei que queria segui-lo, ele alerta para a vida difícil de um pregador itinerante. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E para o discípulo que lhe pede um tempo para sepultar o pai, Jesus radicaliza dizendo: segue-me, deixa os mortos que sepultem seus mortos. Desta forma, Jesus deixa claro que o caminho do discipulado é estreito, é para poucos. E, de fato, Jesus, ao longo de sua trajetória, vai fazendo uma espécie de seleção natural dentre aqueles que o seguem. Muita gente vai ficando pelo caminho, situação que atingiu até o grupo dos seletos discípulos. Quando um decide deixar, o vende por 30 moedas e termina se enforcando. Para seguir Jesus é fundamental ser desapegado das coisas da terra e ter a vida focada no reino por ele anunciado. Quando Jesus responde ao mestre da lei que lhe disse que o seguiria aonde quer que ele fosse, as raposas têm suas tocas, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele não estava se lamentando de sua vida, mas estava querendo levar o mestre da lei ao questionamento mais profundo: onde está o sentido da vida? Está disposto a procurar a felicidade numa vida absolutamente despojada? E quando Jesus responde ao discípulo que lhe pede a permissão para ir primeiro sepultar seu pai, dizendo: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos, Jesus não está fazendo pouco caso do sentimento do discípulo, mas está outra vez fazendo-o pensar onde ele está colocando o sentido de sua vida. O seguimento de Jesus não passa pelo prazer imediato, nem por qualquer forma de adquirir poder ou êxito, mas trata-se de uma alegria paradoxal, pois deverá passar pela cruz. Esta que a sociedade atual, acostumada com os ansiolíticos da vida, tende a rejeitar. Jesus não é masoquista e nem faz apologia do sofrimento, mas não engana ninguém que se dispõe a segui-lo sobre as consequências de tal decisão. Percebendo a dureza do seguimento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Frente a isso, Jesus se volta aos 12 e lhes pergunta: vós também quereis ir embora? Oxalá tenhamos descoberto em Jesus o sentido profundo de nossa existência. E com Pedro respondamos: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Aí teremos definitivamente encontrado o sentido da nossa vida. Um beijo no seu coração.